que os Estados Unidos não deveriam interferir na situação da Síria, dizendo que é um país em que o governo americano não deve, nesse momento, botar dinheiro, apesar de torcer por uma melhora da população local. A queda de Assad marca um novo capítulo na geopolítica do Oriente Médio. Após anos de um regime autoritário marcado por guerras civis, violações de direitos humanos e apoio estratégico da Rússia, os Estados Unidos celebram a saída do ditador da Síria como uma vitória da democracia. No entanto, os reflexos dessa mudança se espalham muito além das fronteiras da Síria. Do Barão, direto de Nova York, porque, claro, há toda uma repercussão internacional sobre a queda do governo do ditador Bashar al-Assad na Síria. O governo americano que comemorou a queda desse governo, mas também afirmou que a situação tem riscos. Como essa situação está sendo monitorada por aí, Barão? Só dando destaque para a imagem que vem ao vivo direto de Damasco, da movimentação dos civis, da população nas ruas. Ontem a gente acompanhava uma grande comemoração por aí com a queda do governo do ditador e, como eu disse, uma comemoração que também ganha outras capitais do país. Os rebeldes que inclusive estão chamando refugiados, falando agora vocês podem voltar à Síria. Por aí, Barão, qual que é a repercussão? Olá, bom dia para você, Patrícia, também para Cintia, todo mundo no Brasil. O presidente americano Joe Biden fez um pronunciamento ainda no domingo após a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria. O Biden comemorou, dizendo que se trata de um regime ditatorial, um regime violento, e agora diz que vai trabalhar em parceria com os países da região, caso da Jordânia e também do Líbano, para fortalecer o que ele espera ser uma democracia a partir de agora na Síria. Mas ainda há uma preocupação, afinal de contas é um cenário incerto com grupos que vão assumir esse poder. Para Vladimir Putin, a saída de Assad é vista como um ataque direto à presença russa no Oriente Médio, uma região em que Moscou investiu décadas de influência diplomática e militar. Putin já iniciou manobras estratégicas para garantir que os interesses russos, incluindo a base naval de Tartus e o controle dos corredores energéticos, não sejam comprometidos. Aliado leal de Assad, o líder russo reforça que a presença de Moscou na Síria não é apenas um apoio ao regime anterior, mas uma resistência ao que ele chama de expansionismo ocidental. Agora, Putin busca intensificar suas relações com o Irã e consolidar o apoio de aliados regionais, demonstrando que a Rússia não recuará em suas ambições. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, também se pronunciou no final de semana sobre a queda de Bashar al-Assad, que acabou fugindo da Síria. Trump disse numa rede social que os Estados Unidos não deveriam interferir na situação da Síria, dizendo que é um país em que o governo americano não deve, nesse momento, botar dinheiro, apesar de torcer por uma melhora da população local. É um cenário que vinha sendo acompanhado há muito tempo pelo governo americano, mas sem uma participação direta, como acontece, por exemplo, no conflito que prossegue entre Israel e o Hamas no Oriente Médio, onde o governo americano acaba apoiando financeiramente com armas Israel, assim como tem apoiado também financeiramente a Ucrânia no conflito contra a Rússia. Além disso, a propaganda de Kremlin apresenta a queda de Assad como um exemplo de interferência externa que pode desestabilizar uma região já frágil. Para Putin, o Ocidente demonstra mais uma vez o seu padrão de intervenção em países soberanos, promovendo caos e instabilidade ao invés de soluções reais. Ele acusa os Estados Unidos de agirem segundo as intenções, buscando controlar recursos e rotas estratégicas, e promete que a Rússia continuará como um pilar de equilíbrio para nações que resistem ao que ele chama de imperialismo ocidental. A narrativa dessa entre aliados globais de Moscou, solidificando o papel da Rússia como um contrapeso nas disputas internacionais. Imagens históricas que a gente acompanha, do líder dessa revolução passando aí, no meio da população, das pessoas celebrando, as imagens que a gente viu ali. Obrigada ao Eduardo Barão, e ficou-se a dúvida, para onde teria ido Bashar al-Assad, que foi
para a Rússia. Ele está lá acolhido pelo governo russo, que era um dos seus aliados, e a gente vai continuar acompanhando essa situação, especialmente porque para hoje tem previsto uma reunião na Organização das Nações Unidas para tentar entender, né, o futuro, o que será do futuro da Síria, né? O Ocidente todo acompanhando com bastante atenção, porque como a gente viu já na reportagem da Sônia Blota, esse grupo revolucionário tem origens na Al-Qaeda, né? Então há uma preocupação geral do que vai acontecer. Mas o próprio líder revolucionário falou que a população agora está acolhida, que pretendem pensar num governo, né, escolhido pela população síria, e a gente vai continuar acompanhando essa história hoje, principalmente essa reunião lá na ONU.